Deixou-se isso passar despercebido por centenas de anos entre os mestres. O seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro desde lá da fundação do mundo. Uma palavra é um pensamento expressado. E ele sabe que qualquer coisa imperfeita não pode entrar no céu. Você ainda é perfeito porque há um sangue perfeito que é oferecido por você a cada dia. E um sacrifício sangrento dependurado ante o trono do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia disse que Jesus, o Cordeiro, foi morto ainda antes da fundação do mundo ser feita. Ele não erra. Ele não traria você se você não tivesse valor. Ele conhece o seu coração. Antes da fundação do mundo, Deus escreveu o seu nome no livro da vida do Cordeiro pela sua palavra falada. E fez que a todos, grandes, velhos, jovens, varão e varoa, servos e livres, lhes seja posto um sinal na sua testa e na sua mão. E ele enganou a todos, exceto aqueles cujos nomes estavam escritos no livro da vida do Cordeiro. Ele enganou a todos, a terra toda, as seitas religiosas. Ele recebeu o cristão fingido. Ele enganou o membro da igreja. Ele enganou o homem de moral. Ele enganou o homem bom. Ele enganou o pregador fictício. Ele enganou o cristão fictício. Ele enganou a todos com sua grande propaganda, dizendo: somos todos uma grande igreja e devemos todos nos unir e ter as coisas do mundo e da igreja e do Estado unidas. E nós resolveremos todas as guerras para sempre. Milhares de mães, milhões delas dirão: esse é o negócio que queremos. Observe de onde vem, irmã. Observe onde está a formação disso. E ele enganou a todos cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro. Agora você está pronto? Aqui está. É uma cartucheira de cano duplo e carregada com chumbo grosso. Ouça isso agora. Ele enganou a todos cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro. A partir da ocasião que se uniram à igreja, a partir da ocasião do reavivamento, seus nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro quando se tornaram membros da igreja? Não. Nomes estavam escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Amém. É isso o que faz. Você entende? Deixou-se isso passar despercebido por centenas de anos entre os mestres. Mas, olhe, o nome do cristão não foi escrito no livro da vida do Cordeiro quando ele veio ao altar. A Bíblia disse: o seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro desde lá da fundação do mundo. Ninguém pode vir a mim se meu Pai não o trouxer. E todos que vêm, eu lhes darei vida eterna e os ressuscitarei nos últimos dias. De que estamos amedrontados? Ouçam-me, um irmão cansado. A Bíblia disse que Jesus era o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. Note, que coisa! Como isto queima seu coração! Como isto lhe dá esperança! Bem antes da fundação do mundo, quando Satanás perverteu o mal, Deus, sendo infinito, olhou através da sequência do tempo e viu o fim. Presciência! Se ele não conhece todas as coisas, você limitou a Deus. Você o tornou finito, como você e eu. Mas Deus é ilimitado. O poder de Deus, o conhecimento de Deus, tudo. Ele é o onipotente.
bem antes da fundação do mundo, quando Satanás fez o mal, porque Satanás tinha em mente o que ia fazer, e Deus viu como ele poderia neutralizar isso. Amém! A Bíblia disse, no princípio era o Verbo, São João 1, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, quando o tempo começou, era a eternidade antes disso. Isto de que estamos falando é em tempo. Eternidade é como um panorama, nunca termina. É um círculo continuando para sempre, para sempre, para sempre. É uma roda sem fim que nunca para ou nunca tem fim. Mas Satanás pôs uma interrupção ali e veio aqui e teria estragado a coisa toda. Mas Deus viu onde haveria um espaço de tempo. E sendo o grande ser infinito de princípio a princípio, ele olhou para baixo e ele era no princípio a palavra. Agora, uma palavra é um pensamento expressado. Deus começou a pensar quando ele começou a ver cada ser humano que veio à Terra, e cada pássaro, e cada pulga, e cada mosca. Aleluia! Esse é o Deus infinito, todo-poderoso, eterno, sempre presente. É a esse que servimos esta manhã. Bem no princípio, e ele viu que havia algumas pessoas que iam desejar ser salvas, algumas pessoas que iam querer ser salvas, algumas pessoas que serão leais em seu coração. Elas queriam ser salvas, então ele tem que fazer os preparativos para a salvação delas. Isso mesmo, ou nunca serão salvas. E ele sabe que qualquer coisa imperfeita não pode entrar no céu, de forma que ele tem que abrir um caminho de perfeição para elas. Amém! Você vê isso? Então lá no passado ele disse, eu mesmo descerei ao mundo e me revestirei de carne humana e pagarei a pena que se requer aqui e tomarei o lugar e eu os tornarei perfeitos porque eu os trarei em mim e eu sou perfeito. Então, quando Jesus disse, sede vós, pois perfeitos, como os que são, Deus é perfeito. Então aqui estava este corpo lacerado que foi açoitado e moído por causa do pecado, e todo o pecado que o mundo já teve ou ainda teria foi colocado sobre ele. E ele é o corpo que Jeová ressuscitou lá no último dia, no terceiro dia após a sua morte. E se estamos nesse corpo, somos tão perfeitos quanto é o corpo. Amém! Aí está. Como se entra no corpo? Como se entra nele? A Bíblia diz em Romanos 8:1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não lhes importa o que o mundo diz ou o que mais ninguém diga, ou ainda o que a família deles diga. Eles andam no Espírito de Deus, em amor perfeito, divino. Você vê isso? Como se entra nele? Por se unir à igreja? Por dar um aperto de mão? Pelo batismo em água? Não, Senhor. O capítulo 12 de 1 Coríntios disse, todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, e nos tornamos membros desse corpo. E então não é o que fiz, o que sou, quem era ou nada disso. É o que Deus fez por mim em Cristo, e somos aperfeiçoados com o nosso sacrifício. Ele não erra, ele não traria você se você não tivesse valor. Ele conhece o seu coração, isso mesmo. Ele conhece o que você é, ele conhece os seus motivos, ele conhece o que você é. Há armadilhas no percurso da estrada, sem dúvida, que o diabo fará que você tropece. E você diz, não tive a intenção de fazer isso. Deus, tu sabes. Você ainda é perfeito, porque há um sangue perfeito que é oferecido por você a cada dia. E um sacrifício sangrento dependurado ante o trono do Deus Todo-Poderoso. É isso mesmo. Agora, como você entrou aí? Deus, por presciência. Agora, Deus disse que Jesus... Agora ponham-se a pensar. Abram o coração. Olhe, a Bíblia disse... Jesus era o cordeiro que foi morto desde a... Onde? Fundação do mundo. Ele foi morto. Por quê?
o Deus Pai, quando ele olhou para baixo e viu como Jesus não chegou a vir para ter uma morte acidental. Ele não chegou a vir dizer, bem, talvez alguém terá pena quando vir a maneira como eu morri, tudo mais. Não, não. Deus não cuida dos seus assuntos assim. Deus cuida de seus assuntos de modo perfeito. É isso mesmo. Ele sabia exatamente o que ia acontecer. Essa era a maneira que ele podia predizer. Ele sabe exatamente o que ele não quer que alguns se percam. Ele não quer, mas se ele é infinito, ele sabe quem perecerá e quem não. Portanto, você pode ficar descansado que, se você recebeu a Deus e foi enchido do Espírito Santo, você está ancorado até o seu destino eterno, corretamente. Veja, ele conhece de antemão. Agora observe, a Bíblia disse que Jesus, o Cordeiro, foi morto ainda antes da fundação do mundo ser feita. Oh, eu sei que eu ajo de modo engraçado aqui em cima, mas eu me sinto muito bem. Olhe, o quê? Jesus foi morto antes do mundo até mesmo estar com o primeiro grão de terra. Jesus já estava morto. Por quê? Porque Deus aqui está. Entenda, Deus, por presciência, quando ele era a palavra no princípio, ele teve um pensamento. Agora era só um pensamento. Então, quando ele falou e disse que seria, Jesus foi morto no mesmo minuto que Deus falou a palavra. Então, o que aconteceu? 4.000 anos mais tarde, ele veio e pagou o preço do que Deus já tinha feito neste tempo pela sua palavra. Ele tinha que vir. Todos os diabos do inferno não poderiam evitar que ele viesse. Deus já havia falado. Now, believer, have you got your joy shoes on? Listen to this. If you are a Christian, if you are truly a God's child, the Bible says. Agora, crente, você está pronto para pular de gozo? Ouça isto. Se você é cristão, se você verdadeiramente é um filho de Deus, a Bíblia disse, não é nada de, pregador, é a Bíblia. It said, your name. Ela disse, seus nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Oh, my. The same. Oh, que coisa! Ao mesmo tempo que Cristo, que Deus disse que Cristo seria morto, ele escreveu o seu nome com o dele. Aleluia! Aí está. Your name was written in O seu nome foi escrito em... Ele disse, e ele enganou a todos, grandes, pequenos. Tantos eram membros de igreja cristãos fingidos. Ele enganou a todos, cujos nomes não estavam escritos. Não no livro da igreja, mas no livro da vida do Cordeiro. Quando? Antes da fundação do mundo. Deus escreveu o seu nome no livro da vida do Cordeiro pela sua palavra falada e enviou Cristo o sacrifício para comprar, para redimir aquele mesmo grupo que ele havia escrito seus nomes no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Now, those who he has called, he has justified. Agora, aos que chamou, justificou. Ele os chamou antes da fundação do mundo. Aos que chamou, justificou. E aos que justificou, já glorificou. O mesmo Deus, o qual, antes da fundação do mundo, chamou o seu nome e o escreveu no livro da vida do Cordeiro, no livro desde a fundação do mundo, já fez um lugar na glória para você. E quando este tabernáculo terrestre se dissolver, já temos um nos esperando lá na glória. Aí está. Esse é o Evangelho. Estamos preocupados com o quê? Porque caminhamos com essa aparência de, ora, será?
levantai as vossas cabeças. A Bíblia disse, tornai a levantar os joelhos desconjuntados, e que as mãos se levantem, as quais uma vez estavam cansadas, e aquele que está cansado diga, estou forte. Amém. Pois o Evangelho é entregue, é boas novas, e essa manhã o Espírito Santo, através da palavra, está lhe trazendo as boas novas de que, desde antes da fundação do mundo, Deus escreveu o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Todos os diabos do inferno não conseguiriam apagá-lo daí. A palavra de Deus já disse isso. É certeza acontecer, o tanto quanto Deus escreveu isso lá antes da fundação do mundo. Amém. Quão glorioso é o nosso Pai Celestial em seu amor e misericórdia infinitos, em fazer isso por nós. Disse, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Como pode você ser, considerando que não é a minha perfeição, não é a sua perfeição, é a perfeição dele, da sua palavra, que ele o escolheu e você não o escolheu. E ele o trouxe em Cristo e você está seguro com Jesus Cristo e tão perfeito quanto Cristo era diante de Deus. Pois você não está em pé por si próprio, você está em pé nele com uma coisa, creio em Deus. Amém. Oh, eu o amo. Oh, que coisa. Do outro lado do Éden. Amém. Que ocasião maravilhosa será algum dia quando você olhar para trás e disser, por que temi? Veja o gozo que deixei de ter. Rapaz, moça, esta manhã, ou você, senhor ou senhora, que nunca foi cristão, Deus continuamente bate no seu coração. Oh, sim, é possível que você venha no fim do caminho, mas não terá gozo, não haverá estrelas em sua volta para brilharem. Não quero me encontrar assim. Quero ouvi-lo dizer, bem está, meu bom e fiel servo. Quero mostrar-lhe minha gratidão.